Bom, então, bom dia a todos, né? Essa será a segunda aula acerca da história da educação. Nós fizemos uma primeira aula introdutória na aula passada, né? Na onde que nós colocamos alguns pontos acerca da educação, né? Citando alguns autores, né? Motivando do porquê estudar a história, né? E porquê estudar não somente a história, mas também a filosofia, né? Me lembro aqui que eu comentava, né, que nesta última aula que a história da educação ela é um assunto um tanto quanto complexo, né, uma vez que é um assunto muito difuso, ele está muito esparso, e a gente olhar para a história da humanidade de maneira isolada também não nos ajuda muito. Então, exatamente por causa dessa questão, a gente precisa ter um pouco de paciência, né? Até mesmo um pouco de humildade, porque a pessoa que vos fala não é um historiador, né? Então a gente precisa olhar para o assunto da história, tentando não enxergar todos os pontos e não deixar faltar nada. Não é essa a ideia, né? A ideia é que a gente olhe para alguns pontos históricos, né? E que a gente tente extrair dali alguma coisa que irá nos ajudar a entender melhor a educação. Né? Então, não olhar para a história simplesmente por olhar, né? Apesar de que também tem suas valias, mas a gente pode olhar para uma determinada ciência com diferentes finalidades. A gente poderia olhar para olhar para o ponto de vista antropológico, né? De como que as civilizações se comportaram, e assim sucessivamente, né? Nesta ocasião, nós estamos interessados na questão da história mesmo, né? Então, na medida que a gente vai avançando nas aulas, não só nessas, mas também nas aulas do Fábio, o interessante seria que a gente conseguisse revisar o conteúdo e a gente conseguisse olhar para esse conteúdo de uma maneira um pouco mais sintetizada, né? De maneira que a gente consiga, bom dia, que a gente consiga tirar dali uma síntese, de fato, um substrato que faça com que a gente adentre um pouco mais na realidade das coisas, né, e não simplesmente acumular um conhecimento a mais. Né, porque é semelhante a estudar, por exemplo, um instrumento. Né? Por exemplo, para a gente aprender um piano, por exemplo, né? Quando a pessoa ela é muito iniciante, ela vai estudando ali e às vezes ela fica tão focada em tocar bem as notas, em executar bem ali aquilo que está escrito, por exemplo, numa partitura, que pode acontecer que a pessoa ela não consiga distanciar-se um pouco daquela música e ver que ali existe um campo harmônico no qual aquela música foi escrita, que aquela música ela tenta passar uma determinada mensagem. Então, é uma analogia muito semelhante à questão da história da educação, dos assuntos educacionais. Então, conforme a gente se aprofunda muito num assunto, a ideia é que depois a gente se distancie dele, desse assunto, e que a gente também faça um plano de voo geral. Né? Então, como se fosse um voo de águia. Né? Então, que a gente tente descer na profundidade dentro daqueles assuntos que serão permitidos nos fazer isso, né? Mas que também olhe para o todo e tente enxergar algo naquele todo, né? Bom, uma coisa que eu também comentava na aula anterior é que a filosofia ela nos ajuda, em conjunto com a história, entender qual é nesta ocasião, qual como se fosse o critério para que a gente julgue aquela história, né? Para que a gente, de fato, olhe para a história e que a gente, através dos fundamentos, a gente fala, bom, esse povo, essa civilização, ela foi educada dessa forma, mas poderia ter sido de outra forma. Né? Existem outras abordagens, né? Faltou determinados quesitos do homem, né? Então, nessa perspectiva,
a filosofia também ela caminha junto conosco, né? E eu me lembro que mais uma coisa que bastante relevante é que eu comentava também que a filosofia e a história, para um educador, ela está muito longe de ser uma simples diversão, né? A gente está estudando isso aqui, parece que não tem nada de útil, né? Mas ela está muito longe disso, né? Na verdade, são de fato as bases que nós iremos conseguir entender com mais profundidade o todo, né? Bom, daí a gente comentou então que a nossa civilização ocidental ela é fruto de outras 3 grandes civilizações antigas, né? Que é a hebraica, a grega e a romana. E a gente deu uma leve passada na civilização hebraica, né? Mais para frente eu vou tentar começar a tirar algumas conclusões disso, né? Mas por hora creio que o que nós vimos lá já é uma introdução, né? Não mais do que uma introdução do assunto, né? Até porque não daria para explorar toda a civilização numa única aula de 1 hora, né? Bom, a ideia hoje, então, é que a gente olhe para a segunda civilização, que foi a civilização grega, né? A gente vai ver daqui a algumas aulas, né? Isso que eu comentava, né? Que essas civilizações, elas estão intimamente ligadas com a natureza do homem. E quem identificou isso foi o Ricardo de São Vítor. Então, quando a gente chegar ali por volta do século XI, talvez a gente faça isso até antes, mas a gente vai ver que, principalmente os vitorinos ali, eles tiraram algumas conclusões acerca da história, fazendo a ligação da história com a própria antropologia do homem, né? A tripartição do homem, que São Paulo fala, né? Que nós somos corpo, alma e espírito, né? E essa tripartição da alma, ela está intimamente ligada com também essas 3 civilizações. Não somente com essas 3, mas principalmente com essas 3. Então, é como se a civilização hebraica, ela representasse para nós a nossa parte do espírito, né? Que é a nossa parte mais elevada da nossa natureza, né? O que nós iremos ver hoje, que é a civilização grega, que no fundo ela veio dos jônios, né? E que dos jônios, se eu não me engano, veio ali de algum dos 3 filhos de Noé, que foi Cã, Jafé e Sem. Então, esses 3 filhos de Noé, eles deram ali basicamente a base de 3 civilizações que chegaram nessa tripartição, né? Então, a civilização grega, ela representa para nós, né, a parte da alma, né? E nesse quesito aqui, entendendo a alma como sendo a alma racional, né? Aquilo que nós temos de mais elevado do ponto de vista natural, né? Embora a racionalidade ela não seja natural, mas porque quando a gente fala de espírito, a gente já está falando de algo que é exclusivo para os batizados, né? No ponto de vista de que o espírito está muito mais relacionado à graça santificante, onde o próprio Deus tem um acesso direto à alma do homem, né? Mas não vamos adentrar nisso para não confundir as coisas. Bom, a civilização grega, ao que eu já dei uma olhada, né, em alguns historiadores, né, a educação mais antiga que se tem registros, né, foi a formação militar, né, que foi a educação espartana, né, no qual a criança, desde muito pequeno, né, por volta ali dos seus 5 anos, ela já era retirada do seio familiar. Eu não sei se o vento está atrapalhando o áudio. Se vocês conseguirem confirmar, eu posso fechar a porta, se estiver atrapalhando, tá? Bom, mas eu falava então que a criança, desde muito pequeno, por volta dos 5 anos, ela era tirada do seio familiar, isso exclusivamente para os homens, e ela tinha ali toda uma educação militar. Então, a educação ela basicamente ela tinha esse cunho muito mais voltado para a guerra. Então,
As crianças, elas eram tiradas do seio familiar ali, treinadas, para que elas conseguissem depois dominar outras civilizações. Era isso a ideia ali da civilização grega, no começo, né? Mas, essa questão da guerra, teria algumas coisas para a gente tratar sobre ela, só que ela não é aquilo que, de fato, a civilização grega mais contribuiu para nós, né? A principal contribuição no campo da civilização grega foi, de fato, o desenvolvimento da filosofia, né? E o desenvolvimento da filosofia, ele é extremamente importante para a gente entender nessa ocasião, porque, de fato, é o que faz com que a gente consiga entender a diferença dos rumos ali que se deu na civilização do Ocidente e do Oriente. Então, ao que se diz alguns autores, alguns historiadores, a divisão cultural e o avanço que se deu cultural entre a civilização oriental e ocidental, ela se deu principalmente pelo desenvolvimento da filosofia. Tanto é verdade, por exemplo, que a Igreja Ortodoxa tem muitos aspectos que eles desconhecem exatamente porque eles não têm uma filosofia, uma tradição filosófica tão aprofundada como se teve no Ocidente. Então, a gente pega, por exemplo, uma contribuição, talvez dos dois principais expoentes que estiveram no Ocidente, que foi Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, a gente vê que eles tinham um cunho filosófico extremamente aprofundado, né? Eles beberam muito dessa civilização que nós iremos comentar hoje. Então, ao que me parece, pelo menos é o que alguns autores ressaltam, né? Essa divisão se dá principalmente no campo filosófico, né? Bom, para a gente entender como é que essa filosofia ela se desenvolveu, o Giovanni Reale, né, que ele tem um livro muito interessante sobre a história da Grécia ali, da filosofia, né? Ele diz que no começo, né, a filosofia ela foi favorecida praticamente por alguns quesitos, tanto socioculturais quanto alguns quesitos espirituais, né? Do ponto de vista espiritual, um fator que teve muita contribuição para o desenvolvimento da filosofia foram os poemas. Então, basicamente, nos períodos de paz, entre as guerras, entre as brigas que tinham ali na civilização, as pessoas elas começaram, então, a se dedicar ao estudo do poema, de modo muito especial nos poemas de Homero e de Orfeu, né? Os poemas de Homero, né, que são os famosos lá, a Ilíada e a Odisseia, ela exerceu na Grécia uma influência análoga ao que a Bíblia exerceu na tradição hebraica. O tanto que a poesia teve um fator culminante no desenvolvimento da civilização grega, né? E esses poemas, né, da Ilíada e da Odisseia de Homero, né, ele basicamente tinha algumas coisas que eram diferentes dos demais poetas, né? Por exemplo, uma delas é que ele introduzia muito fortemente a questão de relação de harmonia entre as coisas. Então, como que as coisas eram dispostas, a forma como os poemas eram escritos, a forma como as histórias dos autores eram apresentadas. Esses poemas, eles traziam uma série de noções, até do ponto de vista que foi uma boa base para a matemática, né? Em relação a limite, até aonde um determinado autor podia ir, em relação à proporção, à harmonia, que também ajudou muito no desenvolvimento da música, e em vários outros quesitos também. Um outro ponto muito interessante quanto à questão dos poemas de Homero é em relação à busca das ações por trás das coisas. Ainda que, embora, no começo, os gregos, né, nessa época aqui que a gente está falando, a gente precisa olhar com uma série de ressalvas, porque a civilização era muito diferente do que nós temos hoje, né? Mas, para eles, né, essa questão de buscar o sentido último das coisas, eles faziam através da mitologia, né? Então, os mitos, né, basicamente, eles
tentavam responder, lançar luzes sobre as inquietações do homem, mas, ao mesmo tempo, ele mantinha um certo enigma, né? Porque se a gente for pensar do ponto de vista racional, ele não responde muita coisa, mas dava algum aspecto a mais ali no entendimento que para eles ainda era tudo muito obscuro, né? Bom, uma outra questão aqui que os autores colocam também, em relação aos poemas de Homero, né, é em relação à completude que eles traziam. Então, por exemplo, quando a gente pega os poemas de Homero, a gente vê que ele tratava sobre tudo, falava sobre o céu, o inferno, sobre o homem, sobre as guerras. Basicamente, ele tratava de todos os aspectos ali da sociedade, embora de maneira muito elementar, mas já tinha uma boa base ali para aquilo que as pessoas estavam desenvolvendo na época, né? E essa contribuição da poesia, no contexto da Grécia, ela influenciou fortemente, de modo muito especial, a religião, por meio dos mitos, né, que a gente comentou, né? Então, por exemplo, eu trouxe até aqui alguns exemplos, né? Para os gregos, né, tudo era respondido através dos deuses. Então, você tinha lá, por exemplo, o Zeus, que era o deus dos raios e dos relâmpagos. Você tinha o Poseidon, que era o deus do mar. Você tinha o Cronos, que era o deus do tempo. Então, tudo eles tentavam identificar isso através de um deus, né? E como a gente comentou, basicamente eles tentavam fazer isso para, no fundo, tentar responder uma inquietação da alma do homem, né? A gente está falando aqui mais ou menos de 800 anos antes de Cristo, né? A gente está dando as bases de como que a filosofia se desenvolveu. Os poemas de Orfeu, diferente dos poemas de Homero, ele já trazia ali algumas questões um pouco diferentes, porque, por exemplo, Orfeu, diferente de Homero, ele acreditava na imortalidade da alma. Embora existissem vários problemas ali, que acho que eu não vou nem entrar para não confundir muito a gente, mas os poemas de Homero ele já traziam uma perspectiva diferente dessa questão de que o homem precisa ser condizente com as suas ações, pelo menos ali nos poemas trazia essa mensagem, para que o homem ele alcançasse um prêmio na eternidade. Então, apesar deles não terem tido acesso à revelação, eles já começaram a ter essa ideia da imortalidade, né? Embora, como eu disse aqui, essa filosofia, como a gente vai ver possivelmente na próxima aula, ela precisou ser purificada pelo cristianismo, né? Então, teve vários aspectos aqui que, para nós, hoje em dia, são coisas que a gente já, obviamente, a gente já considera como coisas absurdas, mas que na época não era tão claro assim. Por volta dos anos 600, então, antes de Cristo, surgem, então, os primeiros filósofos, né? Então, baseado neste pequeno avanço cultural, não pequeno, mas neste avanço cultural que teve com a poesia e com toda a mitologia grega, por volta dos anos 600, então, antes de Cristo, surgem, então, os pré-socráticos, né? Os pré-socráticos começaram, então, a ser homens que eles estavam fortemente inquietos com essas respostas que estavam sendo buscadas através dos mitos. Porque, no fundo, essas respostas, elas não respondiam, de fato, muitas coisas, né? Então, eles começaram a tentar seguir uma vertente um pouco diferente daquilo que já estava sendo seguido, né? O primeiro grande filósofo que tentou fazer isso, né, foi o Tales de Mileto, né? O Tales é de 625 a.C. E conta a história que o Tales, ele ganhou, então, uma bolsa para estudar com os sacerdotes egípcios, né? E, ao que data os livros de história, ele passou 2 décadas, né, 20 anos da vida dele, estudando com os sacerdotes egípcios, que eram pessoas que tinham muita fama de sabedoria no campo da matemática, né? Ali, por exemplo, a questão das pirâmides, eles tinham alguns desenvolvimentos do ponto de vista geométrico que ainda não tinha chegado na Grécia. Então, o Tales, ele basicamente foi a pessoa responsável por buscar este conhecimento através dos sacerdotes egípcios e depois trazer isso para a Grécia. Então, depois de 2 décadas, quando o Tales ele retorna, ele começa, então, a reunir um grupo de pessoas e ensinar aquilo que ele tinha aprendido na sua residência.
Então, a educação nesta época, ela se dava dentro de casa, né? O Tales, ele reunia ali algumas pessoas que estavam interessadas, né? E tentava passar este conhecimento para essas pessoas. Só que, diferente dos egípcios, o Tales, ele teve um ponto extremamente curioso, que ele começou a tentar investigar, de fato, qual que era o princípio de todas as coisas. Algo que, até um entanto, na história da civilização, não se tinha ninguém tentado ter esse tipo de racionalidade, tentar buscar o sentido último das coisas, né? Só que a gente está falando aqui de um período que ainda estava muito, no começo, muito elementar ali a filosofia, né? E os filósofos, então, Tales, ele está dentro de um período que a gente chama de naturalistas, e eles tentaram fazer isso através da busca da natureza, assim como a mitologia grega também tentava fazer, né? Então, exatamente por esse motivo que, por exemplo, para o Tales, tudo era água, né? Então, às vezes a gente olha para isso num primeiro momento e a gente até fala, isso aqui é uma maluquice, né? Não faz sentido tudo ser água, né? Mas o ponto central aqui que a gente está tentando olhar é que esses homens, eles passaram a tentar ter uma visão, uma leitura da realidade muito mais aprofundada do que até então se tinha tido contato com essas coisas, né? Ninguém tinha tentado fazer isso, né? E o Tales levou isso tão a sério, né, que ele tinha ali uma visão do cosmos ali tão aguçada, né? Ele olhava, percebia tanto a natureza, né? Que, por exemplo, conta a história que certa vez ele conseguiu prever que aconteceria um eclipse, né? Agora a gente pensa que 600 anos antes de Cristo, um único homem olhando os astros, né? Olhando para o céu, sem nenhum tipo de conhecimento astronômico, a pessoa consegue fazer esse tipo de dedução, né? Então, vejam que, de fato, é uma coisa extremamente elevada, né? Embora, para a gente hoje, parece ser uma coisa muito simples, né? Bom, um outro fator muito curioso é que, quando o Tales ele começou a observar a natureza e ele começou a enxergar alguns padrões da natureza, ele começou, então, a tentar viver a sua vida de uma maneira que fosse correspondente àquela natureza. Então, no fundo, ele estava tentando também entender como que a alma do homem funciona, embora estava ainda muito longe de ter um entendimento mais sólido disso. A gente vai caminhar e vai ver quem foi, de fato, aquele que conseguiu trazer essa contribuição. Mas o homem estava tentando identificar como a natureza funciona e ser fiel àquela natureza, coisa que hoje, apesar da gente olhar para isso com até um certo desprezo, a gente vê que as pessoas, elas não respeitam a natureza, né? Nem mesmo ali as questões mais básicas, né, do ponto de vista natural mesmo, né, do homem e mulher, do que a natureza do homem pode fazer, que a natureza da mulher não pode fazer, né? Até do ponto de vista da graça, existem graças que são dadas especificamente para o pai de família, não é dado para a mãe de família. No mesmo aspecto, existem graças que são dadas para a mulher que não é dada ao homem. Então, à medida com que a gente conhece a natureza e a gente busca respeitar a ordem das coisas, isso tem muito ganho para nós, né? Para que a gente não tente fazer com que um carro voe, porque o carro nunca vai voar, né? Ou que uma moto leve 10 pessoas. Para levar 10 pessoas precisa ser um ônibus. Então, cada coisa tem uma finalidade. E essa finalidade, a civilização grega, ela teve uma contribuição muito relevante. Irmão, sem encostar a porta, por favor. Se tiver muito calor, vocês avisam, tá? Porque está ventando, eu tenho a sensação de que está atrapalhando o áudio. Bom, então, se a gente for olhar, o Tales, ele, nessa contribuição, ele foi meio que o primeiro a fazer isso, né? E um aspecto muito interessante é que não é muito difícil de ver hoje também na nossa sociedade, né? As pessoas passaram a ter eles como loucos, né? Então as pessoas falavam, essas pessoas aqui, elas são doidas, né? Olha o que elas estão fazendo, estão observando a natureza. Porque se a gente for ver, não tinha livro nessa época, a gente está falando de 600 anos antes de Cristo. Então, o livro-texto que esses filósofos tinham, de fato, era a observação da natureza.
Então, passavam-se várias horas ali analisando a natureza e as pessoas falavam que eles eram loucos, né? Tem uma outra história muito interessante, né, que o Tales, certa vez, ele também conseguiu prever que a primavera ela iria antecipar ali no calendário, né? E aí conta a história que o Tales, então, ele comprou todos os moinhos de azeitona, né, e todo mundo começou a falar que ele era louco, ele já era tido como louco mesmo. Quando chegou ali na época da colheita, né, da época do inverno, né, o inverno chegou, então, de fato, chegou a hora de colher ali de maneira antecipada. Tales, ele tinha comprado todos os moinhos, então ele vende aquilo por um preço muito mais caro, ele fica rico do dia para a noite, e ele pega todo o dinheiro, vai na praça pública e dá tudo para os pobres, né? Dá tudo para as pessoas e fala, olha, se vocês estão preocupados com as riquezas, tá aqui o dinheiro, então vocês parem de me encher o saco e deixa eu tentar buscar a verdade das coisas, né? Então, vejam que eram pessoas que também passaram a se preocupar extremamente com a virtude, né? Então, a gente vai ver que o próximo grande filósofo que precede aí o Pitágoras, né? Que vem depois de Pitágoras, que vem depois de Tales, é o Pitágoras, né? Que foi um dos seus alunos. E o Pitágoras, após ele estudar, então, com o Tales de Mileto, né, o Tales, então, vê que o Pitágoras ele tinha algo diferente ali dos outros alunos, né, e o Tales, então, conversa com os egípcios para que ele também aceite o Pitágoras para poder estudar com eles, né, porque a sociedade egípcia, ao que nos conta os livros de história, era uma sociedade muito fechada, então não se podia chegar uma pessoa de fora e estudar com eles, né? Tanto que me parece que é um pouco obscuro como que o Tales conseguiu isso numa primeira vez, pelo menos é o que os autores falam. Então o Pitágoras, ele passa então também mais ou menos ali quase 2 décadas estudando com os egípcios, né? E quando ele volta, ele então monta uma rede de escolas, diferente do Tales que estudava, que lecionava ali na sua própria casa, né? Então, o Pitágoras, ele monta ali a escola dos pitagóricos, que é basicamente a semente dessas escolas no modelo que nós temos hoje, né? Um local específico para que as pessoas vão até esse local para aprender uma determinada ciência, né? Só que era muito diferente do que nós temos hoje em vários aspectos, né? Obviamente. Por exemplo, até esta data aqui, toda a educação ela era feita exclusivamente para adultos. Embora a gente comentou que a educação militar se pegava as crianças, né? Mas era algo muito mais voltado para a arte da guerra. Né? Então não tinha de fato uma ciência que era desenvolvida ali dentro. Do ponto de vista de desenvolvimento da ciência, quando tinha-se alguma coisa, era feito exclusivamente para adulto, né? E no caso aqui de Pitágoras, o critério de aceitação para adentrar nas escolas pitagóricas era algo também extremamente rigoroso. Ao que me parece, ele herdou isso dos próprios egípcios. Então, não era qualquer pessoa que podia estudar com ele. O critério de aceitação ele era exigente. A pessoa precisava, inicialmente, comprovar que ela, de fato, tinha uma vida de virtudes. Que a pessoa ela não estava simplesmente ali buscar a ciência de modo com alguma finalidade por trás daquilo, né? A pessoa ela passava por algumas provas e ele só podia ter uma aula de fato com o Pitágoras depois de 5 anos. Então vejam que de fato a pessoa ela tinha que provar que ela estava interessada em aprender alguma coisa mesmo com o mestre, né? A coisa que hoje nos nossos tempos se perdeu muito essa figura do mestre, né? Hoje o que acontece é que as pessoas elas desprezam os mestres, né? Mas na antiguidade, e aqui a gente está indo muito longe, mas conforme a gente avança, a gente vai ver que isso foi uma predominância também ali na toda a parte da Idade Média. As pessoas, de fato, davam uma importância tremenda para o mestre, para aquele que, de fato, tinha o deter do conhecimento, né? A pessoa que podia ensinar alguma coisa. Outra coisa que o Tales fazia questão com que as pessoas provassem, né, era que elas não estavam interessadas nas riquezas, assim como todo o restante da Grécia estava interessada, né? Porque basicamente, aos poucos,
os governantes eles passaram a observar que os pitagóricos eram pessoas diferenciadas. Então, eram pessoas que tinham para contribuir no governo. Então, por elas serem pessoas diferentes, todo governante queria também ter um pitagórico para poder dar ali os rumos do seu governo, né? Então, foi algo que começou ali na época de Pitágoras, né? Mas, como eu disse ali, eram pessoas que estavam exclusivamente preocupadas com a vida contemplativa, né? Então, tanto que foram eles que cunharam este estilo de vida que os gregos chamam de bioteuretikoros, né? Que era a vida baseada na teoria, né? Vida baseada na contemplação. Embora eles ainda não tivessem, de fato, uma consciência tão clara de como a inteligência funciona, porque a gente vai ver, na verdade a gente já viu isso nas aulas de filosofia, que a nossa inteligência tem uma parte que ela é totalmente teórica, né, e a outra parte prática, mas eles já começaram a tentar, a identificar que, de fato, nessa perspectiva, trazia para o homem algo mais elevado, né? Algo muito, muito interessante, né? Bom, um ponto interessante aqui em relação ao Pitágoras é que ele herda, então, do Tales essa questão de achar o arré, né, que é o princípio, né? No caso, para Tales, foi a água, né? Mas neste período que a gente chama de naturalista, existiram vários outros filósofos, que a gente não vai comentar eles, porque talvez não tenha tanta relevância assim do ponto de vista educacional, mas que tentaram identificar que, de fato, existia algum outro princípio natural, algum outro princípio da natureza por trás ali do mundo, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? O Heráclito, né, ele achava que o princípio era o fogo, né? O Demócrito, né, ele achava que o princípio era os átomos, né? O Diógenes achava que o princípio era o ar. Então, cada um achava alguma coisa. E quando você vai ver a explicação disso, é uma explicação extremamente elaborada. Não era uma coisa que as pessoas olhavam e falassem, é isso e pronto. Mas as pessoas tiravam uma conclusão baseada no todo, que é algo extremamente curioso, assim, porque as pessoas elas gastavam décadas para poder chegar nessas conclusões e sem nenhum livro ali, né? Só baseado na observação mesmo da natureza. Então, ao decorrer dos anos, né, eles iam vendo que as estações elas têm um padrão, que as árvores têm um padrão, e assim sucessivamente, né? Então, é algo que exige, de fato, uma atenção muito grande, né? E para os pitagóricos, né, o princípio, né, diferente aqui dos outros, né, ele passa a ser um princípio que ainda, sob certo aspecto, nessa perspectiva que ainda estava um pouco relacionado à natureza, porque para eles o princípio era os números, né? Mas a gente consegue ver que já estava um pouco mais distante de um elemento puramente natural, né? Como, por exemplo, é o ar, o fogo, a água, etc., né? Porque eu digo que ainda não estava 100% desvinculado, porque o número, para eles também, ele tinha uma visão bem diferente do que nós temos hoje, né? Era uma coisa muito mais elementar, né? E aí, uma coisa interessante que o Pitágoras observa é isso que eu comentava, né? Que ele, olhando a natureza, começou a ver que, de fato, tinha uma série de padrões na natureza. Então, por exemplo, tem os dias que são limitados dentro de um determinado intervalo, tem as horas que são determinadas num determinado intervalo, tem as semanas, os meses, os anos, e assim sucessivamente. Tem as árvores que dão frutos numa determinada época, tem as estações que sempre se manifestam numa determinada época do ano. Então, aos poucos, o Pitágoras, os pitagóricos, né, eles foram observando que, no fundo, a natureza, né, ela era algo extremamente ordenada, né? E esta ordem, quando os pitagóricos falam que tudo era número, no fundo eles estavam falando que tudo é a ordem, que o mundo é ordenado, né? E assim também, isso foi uma grande base para, por exemplo, as virtudes, né? Que a gente vai ver um pouco para frente aqui em relação ao Sócrates, né? Mas que basicamente esta ordem, ela também é uma ordem que consegue ser transportada para o interior do homem, embora eles ainda estivessem buscando isso do ponto de vista externo, né? No ponto de vista da natureza, né? Foram também os pitagóricos, por exemplo, que cunharam o conceito do cosmos, né?
Então, cosmo em grego, né, vem de ordem, né? Então, o que a gente conhece hoje, por exemplo, por cosmos, veio desta ideia dos números de Pitágoras, né? A gente tem várias outras coisas, né? Tem o próprio Teorema de Pitágoras e várias outras coisas que eles identificaram, né? E é muito curioso, assim, porque esse dia eu e o Fábio ficou um bom tempo conversando sobre isso, né? Porque é uma coisa, de fato, tanto quanto curiosa como esses homens chegaram nesses conhecimentos, né? Por exemplo, para os pitagóricos, né, os números, eles tinham uma relação também com a natureza humana. Então, por exemplo, o ímpar, que é um número mais perfeito, ele tinha mais proximidade com o homem. Aí as feministas vão me apedrejar, mas foi os pitagóricos que falavam isso, né? Os pares, eles eram números menos perfeitos, porque eles eram divisíveis. E através da mulher, vejam que interessante, parece que é uma coisa que está ofendendo as mulheres, mas não são. Através da mulher, a vida ela pode também ser dividida, ela pode ser tirada ali, dividida e gerar uma outra natureza, né? O homem, né, como sendo uma figura um pouco indivisível, né, ele era o mais rígido, né, porque os homens da Grécia, eles eram... Aqui a gente está falando de filósofos, mas, por exemplo, Pitágoras, desculpa, o Sócrates, o Platão, são homens que foram para a guerra, lutaram na guerra, faziam luta, então eram pessoas que, os homens, eles tinham uma figura muito mais áspera do que hoje, né, muito mais austera, né, melhor dizendo, né. Então isso, se a gente for ver, é uma coisa muito mais rígida de você mexer, e o número ímpar, ele também traz essa característica. Por exemplo, uma outra questão bem interessante é que o Pitágoras falava que os números ímpares, conforme você vai desenhando ele, porque o que eles faziam? Eles desenhavam uma seta nas paredes, né? E eles desenhavam as bolinhas em volta da seta. Então, quando você coloca os números pares, por exemplo, você tem uma seta, você coloca duas bolinhas em cima e duas bolinhas na lateral, você tem meio que uma forma geométrica dessa forma aqui. Então, se você coloca depois o próximo número par, que é o 4, você coloca... desculpa, a gente falou do 4, né? O próximo seria, por exemplo, o 6. Então, ficaria 3 bolinhas em cima e 3 na lateral. Depois 4 em cima e 4 na lateral. Então, se a gente expande isso, a forma geométrica que mais tende para um número par, segundo os pitagóricos, é um quadrado, né? Já os números ímpares, então você, por exemplo, teria uma seta, você teria dois números em cima, duas bolinhas em cima, duas embaixo, por exemplo, pegando 5, e uma bolinha que seria a bolinha na ponta da flecha. Então, aquilo ali, no fundo, era como se o ímpar ele direcionasse para uma determinada finalidade. Né? E se você vai desenhando ele também, então você coloca 2 em cima, 2 na lateral e 1 na ponta, na quina ali, né? Então, a tendência é que a forma geométrica, ela tenda mais para um retângulo. Então, assim, coisas que hoje em dia são muito elementares, mas é daí que vem a base da matemática, né? Por exemplo, eles achavam que o 10 era o número mais perfeito, né? E aí, vejam como que os egípcios eles tiveram grande influência nisso. Então, você tinha, por exemplo, o triângulo, aonde que você dividia o triângulo com 9 bolinhas, né? 9 pontos, né? E no meio você tinha um ponto só, que era o número mais perfeito, o 1 e o 10, né? Então, representava ali as pirâmides também dos egípcios, né? Então, tinha uma série de... O número, ele tinha muito mais essa visão, muito mais simbólica, né? E percebam que a gente está falando de homens que partiram do nada para chegar nessa conclusão, novamente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado de ver essas coisas como algo irrelevante, né? Depois de Pitágoras ali, se vocês quiserem que abra a porta, vocês fiquem à vontade, já talvez está esquentando. Depois do Pitágoras, um autor que talvez seja muito relevante também da gente citar é o Parmênides. E o Parmênides, né, ele também fundou uma escola, assim como os pitagóricos, né? O Parmênides ele era de Eleia, né, uma cidade lá da Grécia, e ele fundou a escola eleática, né? E é interessante também como ele também foi influenciado pelos poemas, tanto que parece que uma das grandes contribuições, eu nunca li,
mas é um poema sobre a natureza do Parmênides, né? Diz que é muito interessante, pelo menos vários autores históricos citam este poema, né? Na onde que o Parmênides ele começa a dar as primeiras bases da teoria do ser, né? Por exemplo, é daqui que sai a base da lógica ocidental. Então, a gente olha para a contribuição do Parmênides, né? E ele conseguiu identificar que existe uma verdade absoluta, né? Então, a coisa ela não pode ser e não ser sob a mesma perspectiva. Isso é um absurdo, que é uma prova que a gente consegue provar do ponto de vista lógico, né? Por exemplo, também o princípio da não contradição. Então, você não pode contradizer algo falando que ele é e não é ao mesmo tempo. Então, deu ali a base dessa questão da verdade, né? Um outro ponto muito interessante aqui em relação ao Parmênides também é que ele começou já a dar as bases também para identificar que a razão do homem ela conduzia a um caminho que leva à verdade. E a passionalidade ou a sensibilidade, que são as partes inferiores do homem, ela conduzia o homem ao erro. Então vejam que assim, ele ainda não tinha conseguido justificar isso, mas é exatamente a base do que, por exemplo, Aristóteles vai depois se assentar ali e constituir ali toda uma questão em relação à natureza do homem, né? Então percebam que esses homens, por mais que eles eram disruptivos em alguma área do saber, eles não desprezavam o que veio anterior a eles. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Pitágoras, ele bebeu muito de Tales, né? E ele basicamente, a base dele foi o Tales de Mileto, né? O Parmênides foi Pitágoras e Tales. Por exemplo, o Sócrates foi todos os pitagóricos, né? Os pré-socráticos, né? Depois a gente vai ver que foram outros também, que um foi assentando ali no ombro dos outros. Tanto que existe uma expressão antiga que fala, né, assentado em ombros de gigantes, né? Não sei se vocês já viram essa expressão, né? Mas, por exemplo, você pega a Suma Teológica, uma coisa que eu fiquei extremamente assustado quando eu peguei é a quantidade em cada tomo da Suma Teológica. São Tomás coloca ali uma lista de autores em ordem alfabética que ele tinha lido para poder escrever aquilo. Aí você pega só o número A, você vai virando, você vira umas 20 páginas. Alberto Magno, Anselmo, Santo Anselmo, aqui todos santos, né? Mas muitos autores antigos também falam, meu Deus do céu, como que esse homem estudou tanto assim, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente vai ver mais para frente, né? A filosofia moderna, os filósofos eles romperam com o saber de uma forma muito revolucionária, né? Assim, joga fora tudo que veio até agora não presta. Por exemplo, a Reforma Protestante ela faz isso, né? Então, assim, tudo que veio até agora, Lutero tinha identificado que ele foi o único ser na face da Terra capaz de identificar as cartas de São Paulo. Então, vejam que durante 1500 anos todo mundo ficou dormindo, de repente surgiu um homem que foi, assim, capaz de ler as cartas de São Paulo lá e falar que tudo era somente sola fide, né? Somente a fé. Então, vejam que o nosso século, depois ele passou ali a se encaminhar para um século muito da soberba, né? Mas, fecha parênteses, né? Bom, depois, então, do Parmênides, veio, então, o que aconteceu? As escolas pitagóricas, elas começaram a avançar na Grécia, elas se espalharam, tanto que os historiadores, eles falam que não é correto falar Pitágoras, como se o pensamento fosse exclusivamente deles, mas falar dos pitagóricos, porque foram uma série de homens que, de fato, conseguiram avançar no saber, embora o grande mestre foi o Pitágoras, né, tanto que originou o nome, né, mas vieram das escolas de Pitágoras, né, então já foi a rede de escola que conseguiu avançar no saber de forma muito mais rápida. Essas escolas, elas começaram, então, a avançar na Grécia, e o último lugar que parece que elas chegaram foi em Atenas. E quando ela chega em Atenas, ela tinha acabado de passar por uma grande crise na aristocracia. Então, a Grécia, ela vivia, então, um regime de democracia extrema, né? Então, o que era a democracia extrema? As pessoas, elas iam para a praça pública
E aquela pessoa que tinha a melhor arte de falar, ela ganhava mais votos e ela assumia ali o poder. Então, basicamente, a grande diferença disso é porque a aristocracia, ela tinha como base ali respeitar a virtude que se tinha de uma determinada tradição. Então, era uma coisa muito mais familiar. O pai ensinava o filho como que o filho deveria governar ali a sociedade. E aquilo exigia da vida da pessoa ter muita virtude, renunciar várias coisas. Então, a partir do momento que você sai desse modelo e você vai para um modelo onde qualquer pessoa pode votar e pode se ascender ao poder, então começou-se a ter uma grave crise do ponto de vista moral também, né? E Atenas, ela tinha chegado num ponto, né, que ela recebia muitos estrangeiros. Então, até mesmo os estrangeiros, eles participavam dessa votação e, às vezes, a pessoa que não tinha nada a ver com a cultura grega ali, ela poderia ascender ao poder, né? Então, uma coisa que colocava em risco ali bastante a questão cultural. Então, baseado nisso, surgiu, então, uma outra rede de escolas, que é essa escola que vai dar a base à cultura helenística, que vai chegar no cristianismo, mas que talvez a gente vai desenvolver isso na próxima aula, que foram os sofistas. Né? E o que são os sofistas? Né? Sofista, se eu não me engano, significa especialista do saber, em grego. Não sei a palavra que mas se eu não me engano, essa é a tradução de sofista. E foram pessoas que elas começaram a identificar que, de fato, aquele legado que tinha da escola dos pitagóricos fazia com que as pessoas elas tivessem uma dialética muito melhor. Então, as pessoas tinham uma arte de falar ali muito mais elevada, uma retórica muito mais elevada, para convencer que, de fato, aquilo era verdade. Só que a grande diferença era que os pitagóricos, eles faziam isso baseado naquilo que eles tinham visto como verdade. Diferente aqui dos sofistas, que eles pegaram somente a parte da retórica e eles começaram, então, a usar desta arte da retórica para poder vender ali que as pessoas eram capazes de governar o Estado. Então, percebam que já teve uma série de desvirtuamento aqui da coisa, né? Na onde que eles queriam, de fato, enganar as pessoas, né? Então, no fundo, eles pararam de se preocupar com a verdade. Tanto que é muito interessante que eles que foram os fundadores, ao que alguns historiadores falam, do relativismo, né? De falar, bom, isso aqui, essa coisa aqui não é verdade, isso aqui depende do seu ponto de vista. Né? E isso é muito curioso, porque é algo que está muito presente na nossa cultura hoje em dia, né? Às vezes você vai discutir algo com uma pessoa, fala, olha, mas isso daqui, esse é o seu ponto de vista, o meu ponto de vista, isso não é verdade. Então, não existe a verdade absoluta, né? Aí fala aquela famosa prova básica, né? Olha, não existe prova, verdade absoluta. Tudo bem, o que você está me falando é uma verdade absoluta? Então, tipo, se é uma verdade absoluta, então existe verdade absoluta, né? A não ser, então, se for assim, a gente desconstrói todo o castelo é um castelo de cartas, né? Só que os sofistas, eles mudaram aqui o eixo da pesquisa, que passou a não ser mais o cosmo, que era tentar encontrar um princípio na natureza, mas tentaram encontrar ali, eles mudaram a direção da pesquisa para o homem. Por isso que eles não são mais ali um período que é chamado de naturalista, né, do ponto de vista de olhar para o cosmo, mas sim de olhar para o homem. Só que, basicamente, com o relativismo, eles desconstruíram todo o conceito de homem que os poetas tinham dado às bases e os filósofos tinham construído em cima, com a vista de tentar construir algo melhor, só que eles não conseguiram fazer isso. Né? Então, por causa disso, depois vai vir uma crise, principalmente quando morrem ali os grandes filósofos maiores, né, que são os principais filósofos ali da antiguidade, vem uma crise que sai exatamente dessa escola, né, da escola dos sofistas, né? Exatamente por causa desta desvinculação da vida deles, né, com uma vida ser mais coerente com aquilo que eles estavam buscando. Uma coisa, por exemplo, muito curiosa que eu não comentei, mas os pitagóricos, eles tinham uma vida muito próxima de um religioso católico hoje, porque eles precisavam abandonar tudo para buscar a verdade, tanto que as pessoas eram celibatas, assim, uma coisa muito, muito curiosa, assim, não se tinha relato de celibato até esse momento, e neste momento, as pessoas começaram a, de fato, largar tudo só para buscar as verdades, para viver uma vida
imersa na teoria, né? O bioteoreticórios lá que eu tinha comentado, né? Então percebam a diferença, né? Pessoas que davam a vida pela verdade com pessoas que queriam usar o saber ali para poder, de fato, enriquecer, né? Bom, com isso, então, a gente chega, né, nesse mesmo período da história, como chegou em Atenas, chegou aonde que Sócrates morava, né? Então, a gente entra, então, mais ou menos ali com 470 anos antes de Cristo, a gente entra, então, no Sócrates, né, que ele é o divisor de águas, né? Tanto que a filosofia antiga, ela se estrutura nos pré-socráticos e os pós-socráticos, né? E é muito interessante, assim, tem até que tomar os devidos cuidados para fazer isso, mas existem até autores cristãos que fazem uma analogia da vida de Sócrates, principalmente ali no julgamento dele, na apologia, né? Quando ele foi condenado à morte, injustamente, com também a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se vocês já chegaram a ver isso, mas, obviamente, nosso Senhor é Deus, né? Nada se compara a ele, mas daqui a pouco a gente vai ver que existiu vários elementos. Então, Sócrates, ele teve uma contribuição filosófica que se deu principalmente no campo da moral, que foi, de fato, um divisor de águas na antiguidade, né? E uma das coisas que o Tales, o Sócrates, ele não desprezou da escola dos pitagóricos foi, de fato, essa questão que a gente comentava, do homem ter uma vida coerente com aquilo que ele estava buscando aprender. Só que o Sócrates, ele levou isso a um extremo muito maior do que os pitagóricos. Porque o Sócrates, ele não se contentava em tentar entender as coisas sem, de fato, antes entender a si mesmo. Então, ele falava, não se pode entender a realidade se, de fato, a pessoa não conhece nem mesmo a si própria, né? Então, aos poucos, nessa busca de tentar entender o homem, né, o Sócrates, então, ele chega em uma coisa que é totalmente nova também do ponto de vista cultural, que foi aquilo que ele identificou que o homem é aquilo que ele é de mais elevado, e que nesse ponto é a alma racional, né? Ninguém tinha identificado isso também, né? E se você olha para isso, pode parecer uma coisa muito simples e até mesmo um pouco desprezível, né? Mas só o ponto de vista da gente conseguir identificar que o homem é aquilo que ele tem de mais elevado e o que o homem tem de mais elevado é a sua alma, toda a vida do homem ela é direcionada para essa finalidade que o homem tem de mais elevado. Então, isso muda muita coisa, né? Tanto que o Sócrates, ele falava muito que era extremamente importante a gente conhecer sobre as virtudes, né? Sobre aquilo que, de fato, ia fazer com que o homem se transcendesse, né? Se o homem, de fato, ele conseguisse chegar naquilo que ele tinha de mais elevado, né? Tanto que até uma coisa que eu notei aqui é que para o Sócrates, né, a virtude era como se fosse uma cura da alma, né? Porque por causa dos poéticos, né, eles ainda tinham uma visão um pouco distorcida ali da relação da imortalidade da alma, porque para eles o corpo era como se fosse um recipiente, né? Não tem uma palavra melhor, mas não era essa palavra, que meio que aprisionava a alma, né? Então, a alma, eles tinham muito essa visão de que a alma era algo que ela precisava se libertar do corpo, né? E a gente sabe que isso depois até culminou numa heresia no cristianismo, né? Mas, novamente, assim, era uma coisa totalmente nova, né? Então, e assim, a gente precisa pegar o que é bom aqui, principalmente porque isso aqui vai ser as bases, por exemplo, para entender um pouco do pensamento de Santo Agostinho e Santo Tomás depois. Bom, então, conforme o homem vai se desvinculando dessa sua animalidade, né, o homem ele vai se vendo, então, livre para buscar, então, uma vida de fato imersa à vida teorética, né, a vida simplesmente do ponto de vista da inteligência, né, de buscar a verdade, né. Então, o Sócrates ele caminhou bastante nessa questão. E para ele, as coisas foram... ele foi identificando a hierarquia das coisas de uma tal forma que ele chegou num conceito, né, que a gente fala que é o conceito das formas, né, o mundo do plano ideal para Sócrates, né. Então, obviamente, quem levou isso a cabo foi o Platão, mas isso começou ali com Sócrates, de conseguir ver que, de fato, existia uma hierarquia no mundo.
né, onde que a hierarquia ela é uma determinada virtude, né, que ela parte do pressuposto da virtude da ordem, no qual o homem precisa respeitar a sua própria natureza. Então, por isso a preocupação de conhecer a si mesmo. Porque sem o homem conhecer a si mesmo, como que ele vai conhecer as coisas externas, né? Então, esse era o pensamento dele, né? Bom, se a gente fala, então, que a essência do homem é a alma, né? Vejam que, como isso é interessante, né? Para Sócrates, a tarefa suprema, então, de um educador, embora ele não tivesse fundado nenhuma escola, é, de fato, ensinar o homem a cuidar da sua própria alma. Então, vejam que as coisas, elas estão subindo de complexidade, né? Eu até anotei aqui uma frase que eu retirei, que é uma citação que o Platão fala que foi Sócrates, porque o Sócrates não deixou nada escrito, né? Quem escreveu foi somente os discípulos dele, né? E aquilo que é interessante, como um homem que não deixou nada escrito é o divisor da filosofia, né? Para a gente ver o tanto que a vida dele, de fato, foi uma vida que muito coerente com aquilo que ele buscava, que ele acreditava, né? Ele falava assim, segundo Platão: não deveis cuidar do corpo, nem das riquezas, nem de qualquer outra coisa antes do que a alma, de modo que ela se torne virtuosíssima. E de que não antes é das riquezas que nasce a virtude, mas sim da virtude que nasce as verdadeiras riquezas. Então, vejam que parece até ser um cristão falando, né? Tanto que a pessoa estava preocupada ali com não buscar as riquezas e, de fato, buscar a verdade, né? Embora, que, obviamente, a gente está falando de pessoas que não tiveram acesso à revelação, né? Então, o Sócrates, ele levou isso muito a cabo, né? Tanto que ele usava muito aqui na apologia, eles usam muito o termo areté, né? Que para ele era a virtude, né? Que no fundo o areté é o quê? É aquela atividade que aperfeiçoa o ser daquele que o faz. Então, ainda tinha algumas coisas que estavam muito elementares aqui, porque neste momento da história as pessoas acreditavam ainda que as virtudes pudessem ser vividas em todos os seres. Então, por exemplo, um exemplo que os livros trazem, né, por exemplo, um cachorro que ele é virtuoso por proteger o seu dono, né? Então, assim, ele exerce bem aquela determinada função, né? Nessa perspectiva, né? Mas, obviamente, ali em Platão e Aristóteles, isso vai ser transportado para seres que, de fato, são dotados de inteligência, né? Mas aqui já tinha uma coisa muito mais clara, né? E o Sócrates, ele acreditava, então, que a virtude do homem, de fato, ela vem através do conhecimento, que é através do conhecimento que se adquire as virtudes, e que é através da ignorância que se enraiza na alma os vícios. Porque, segundo ele, quando a alma ela desconhecia uma determinada verdade, muitas vezes ela poderia viver de uma forma não condizente com aquela verdade. E aquilo ali era a base, segundo Sócrates, para que a alma fosse uma alma virtuosa, né? Viciosa, né? Bom, em cima disso, então, em cima deste conhecimento, segundo Sócrates, aquilo que a razão humana poderia alcançar de mais elevado, né, a excelência desta razão humana, era o autodomínio, que é um termo em grego chamado encrateia, né? Então, o autodomínio aqui significa o domínio da racionalidade em cima das partes mais baixas do homem. Então, o homem precisava ser capaz de se comandar, né, de se dominar em cima da sua parte mais baixa, em cima das suas paixões, né? Um outro conceito muito central aqui na história do Sócrates, no pensamento de Sócrates, é em relação ao que a filosofia chama de autarquia, né? Que a autarquia é aquele que busca precisar do mínimo possível. É muito interessante porque o Sócrates ele já era um monoteísta, né? Ele acreditava num único Deus. E como ele acreditava também na imortalidade da alma, e ele tinha bebido daquilo que os pré-socráticos tinham colocado ali, que o homem, através das suas ações humanas, ela poderia alcançar um prêmio na eternidade, né? Na sua vida que não morre ali. Então, o homem seria capaz, através do autodomínio,
de buscar, então, de se assemelhar aos deuses, né? Ao Deus ali no caso, né? Que era um só nesse caso, né? Que era um ser totalmente ordenado e que era um ser totalmente desprendido, porque embora pudesse ter todas as coisas, ele não tinha. Então, o Sócrates, ele acreditava, assim como os pitagóricos também, mas aqui num ponto de vista muito mais desenvolvido, do ponto de vista racional, né? Do ponto de vista das ideias, que o homem ele precisava, então, ter um autodomínio e também ser livre do ponto de vista de ser desprendido das coisas. Né? Embora aquilo que a gente comentou, os pitagóricos já viviam isso na pele, né? Então, nessa perspectiva, basta, então, a razão para que o homem, de fato, alcance a felicidade. O homem não precisava de nada do ponto de vista material para que o homem fosse feliz, porque a verdadeira felicidade, ela estava em fazer com que o homem buscasse aquilo que fosse condizente para que ele alcançasse o prêmio da eternidade. E vejam que, obviamente, eu estou contando, narrando a história do ponto de vista de um cristão, mas, no fundo, era aquilo que estava descrito ali. Né? As coisas elas não estavam tão claras assim, porque eles não tiveram acesso à revelação. Mas, no fundo, a motivação que os socráticos, de Sócrates para frente, eles começaram a ter, era, de fundo, buscar o fim último do homem, de fazer como que o homem poderia ser feliz através das suas ações. Né? Então, muito com essa visão de que o homem poderia alcançar um prêmio, né? Embora aqui, como eu disse, tem outros elementos aqui que eu prefiro talvez nem explorar tanto, como, por exemplo, eles acreditavam na questão da reencarnação, algum deles, né? Mas a gente pode desprezar isso e pegar aquilo que é bom para nós, porque senão a gente vai entrar numa seara aqui que não faz sentido a gente olhar, né? É aquilo que o Padre Paulo fala, né? Não se pode analisar a história do Brasil olhando para a favela da Rocinha, né? Então, tem que olhar para aquilo que é mais elevado, embora a gente não está desprezando as pessoas que estão lá, mas a gente precisa estudar os grandes pensadores, o sumo ali do pensamento dos grandes pensadores, né? E não pegar o que eles fizeram de errado, né? Esse conceito de felicidade, né, é um conceito que é chamado de eudaimonia, e é muito interessante isso daqui, porque, por exemplo, quando o Aristóteles ele escreve a Ética Nicômacos, que é o tratado ali de ética da Grécia, o que o Aristóteles estava tentando fazer era descrever ali qual que era a felicidade do homem, que ele usa o termo eudaimonia. Né? Então, o Aristóteles falava, né, que o homem busca sempre a felicidade. Agora, o que é a felicidade, aí isso pode ser colocado em questão. Para alguns, felicidade é ter riqueza. Para outros, felicidade é ter status, né? E assim sucessivamente. Então, para Sócrates, ele já tinha identificado que essa felicidade ela se dava exclusivamente no campo da alma, né? Através de uma vida virtuosa. Bom, então, nessa perspectiva de tudo isso que a gente está falando, a contribuição principal aqui do Sócrates, ela se deu através de uma contribuição moral. Né? A gente vai parar com Sócrates aqui, mas ainda tem mais um pouquinho para falar aqui. Porque eu gostaria de falar um pouco em relação a como que o Sócrates ele transportou isso para o ponto de vista educacional. Né? Porque o Sócrates, então, ele começa... basicamente assim, na vida de Sócrates ele foi julgado injustamente, né? Isso é narrado lá na Apologia de Sócrates, e ele foi morto de forma injusta, né? E qual foi a acusação principal da vida de Sócrates? Era que ele estava doutrinando os jovens, né? Por quê? Porque o Sócrates ele tinha montado meio que um sistema, né? um método, né? Chamado de maiêutica socrática, que era através de perguntas, as pessoas elas eram obrigadas a reconhecer que elas não sabiam tanto quanto elas pensavam que sabiam. Então era aquilo, as pessoas elas tinham uma visão exacerbada de si mesmo. Elas pensavam que sabiam muito, mas na verdade não sabiam. Conta a história que uma vez Sócrates estava com um amigo dele, que levou ele até o templo lá de Apolo, né? E parece que a sacerdotisa, se eu não me engano foi uma sacerdotisa, que disse lá, então, que o Sócrates era a pessoa mais sábia que tinha na Grécia. Né? E o Sócrates, ali, numa postura de muita humildade, ele fala, não, isso não é verdade. Eu vou provar que existem outras pessoas mais sábias que eu. Então, o Sócrates, então, começa a percorrer os diferentes domínios ali da sociedade.
né? E quando ele vai falar com os políticos, eles veem que, no fundo, os políticos eles estavam com aquela visão mais sofística de usar da retórica para o seu bem próprio e não para o bem da polis, né, da sociedade, né? Um outro grupo que ele foi consultar foram os poetas. E quando ele chega nos poetas, ele percebeu que os poetas eles colocavam textos muito bonitos ali, que tinham um profundo mais profundo, só que eles não conseguiam explicar de fato aquilo que estava ali de uma maneira mais profunda, né? Então ele viu que também os poetas eles não tinham o domínio do saber como eles pensavam, né? E por último, Sócrates, então, ele vai até os artesãos, e os artesãos eles achavam que eram sábios porque podiam produzir algum material ali de trabalho, né? Então, olhando para esses três grandes grupos, o Sócrates, então, de fato, percebe que, de fato, ele era o mais sábio ali. Não porque ele sabia mais, mas porque ele sabia que não sabia mais. Então, assim, até que tanto que a principal frase, talvez, de Sócrates é conheça-te a ti mesmo, né? Ou aquela outra, só sei que nada sei. Então, é muito interessante porque ele tinha essa leitura não exacerbada de si mesmo, né? E aos poucos, então, Sócrates ele começa a fazer isso com a juventude, né? Que estava ali passando por um período de bastante corrompimento, né? E o Sócrates, então, ele começa a ir nas praças públicas e aplicar a sua maiêutica. Então, ele começava a questionar ali as pessoas, a perguntar sobre as ações delas, e as pessoas, elas começavam a ver que, de fato, elas estavam vivendo uma vida errada. Então, as pessoas começaram a mudar de vida, né? E aí todo mundo começou meio que a se converter para a filosofia de Sócrates e crer que só existia um Deus, né? Diferente da sociedade ali na época, que era ainda uma sociedade politeísta, acreditava em muitos deuses, né? Tanto que um dos acusadores de Sócrates na Apologia conta que ele estava acusando o Sócrates deveria ser morto porque o Sócrates ele tinha introduzido uma nova divindade ali na sociedade. Porque o próprio acusador, ele via que quando ele tentava fazer algo errado, ele não conseguia, porque a verdade que falava no interior dele era mais forte. Então, aquele Deus, né, vejam como eles ainda tinham essa visão ali de tudo era justificado através dos deuses, aquele Deus impedia com que ele vivia uma vida de erro. E esse cara, então, tinha que ser morto. Então, obviamente, a postura do Sócrates, ela começou a incomodar muito a sociedade, né? E no julgamento dele, né, vejam para vocês verem que coisa interessante, né? Os homens eles começaram então a indagar ali o Sócrates, né, a falar das acusações. O Sócrates ele começa a se justificar, né? Então começa a tentar contrapor ali através da maiêutica as pessoas. As pessoas elas viram que elas estavam erradas e aí reuniu-se lá então um fórum, né, e falou, ó, fala para ele então que a gente vai liberar o Sócrates, que ele pode ir embora, mas com a condição de que ele não vai mais falar essa doutrina dele para ninguém. E aí o Sócrates fala, não, eu prefiro ser morto. Então, prefiro ser morto do que negar a verdade. Então vejam que se a gente pegar dessas perspectivas, né, tem muita conexão com a vida de Nosso Senhor. Né? Foi morto injustamente por causa da verdade, teve a chance de fugir, né, vamos dizer assim, porque Nosso Senhor poderia muito bem invocar ali os anjos tudo e fazer qualquer coisa para não ser. Ele mesmo fala isso, né? Ele que se deu, né? E o Sócrates também. Então, ele fala que não seria condizente, né? Ele era casado, tinha filhos, né? Não seria condizente ali com a vida dele. A esposa dele fala, parece que até fala, meu bem, aceita aí a proposta, né? Larga disso, né? E ele fala, não, tem que ir até o fim por causa da verdade, né? Então, vocês vejam que as pessoas, elas não estavam brincando, né? De fato, elas estavam dando a vida por causa da verdade, né? E aí você vê a repercussão cultural que a vida de um homem desse teve, né? Que se chegou até nós ali, né? Se ele tivesse fugido, embora ele fosse uma pessoa muito virtuosa e tivesse muito a contribuir, muito certamente o caminho da civilização seria contrário, né? Bom, então a gente vai parando por aqui. Já deu aí um pouco mais de uma hora.
Na aula que vem a gente conclui aqui com Platão e Aristóteles e começa, então, a tentar fazer um transporte ali pela cultura helenística para a gente tentar entrar no cristianismo, né? O que eu queria ressaltar aqui mais uma vez é que a gente tentasse olhar para a vida desses homens e ver algo que a gente pode aplicar na nossa educação hoje em dia, né? Que, na minha perspectiva, existem muitas coisas, né? Talvez a principal aqui é para que a gente não brinque de ser professor, né? Não brinque de ser mestre, porque um dia a gente pode prestar contas diante de nosso Senhor, né? De almas que se perderam por causa da gente estar brincando de ser professor. Então, ser professor é algo muito sério, né? E vejam que pessoas pagãs, elas tiveram essa consciência, né, de não querer escandalizar a vida das outras pessoas, né, de querer, de fato, dar a vida para a verdade, né, e embora isso é muito claro ver na nossa vida cristã, que a gente tem que pagar o preço disso, né, as pessoas começam a ver que a gente também é louco, né, pensar que a gente é doido, o que a gente está fazendo não faz sentido, né, mas o quanto que vale a pena a gente buscar a verdade por causa de tudo isso. E um outro ponto muito interessante é que isso que a gente está vendo aqui vai ser as bases também para entender outros pensadores, por causa daquilo. Principalmente ali no cristianismo, na patrística e na Idade Média, as pessoas elas não desprezavam os saberes antigos, mas ainda embora o cristianismo purificou muito essas ideias que nós estamos vendo aqui, mas eles não desprezaram. Tanto que a gente vai ver que houve um embate ali entre a filosofia e o cristianismo ali no começo, mas é para as próximas aulas. Bom, então